A nossa entrevistada é professora e pesquisadora da Universidade do Quebec em Trois-Rivières. Multiculturalismo e formação docente são algumas de suas áreas de atuação. Das margens do Rio São Lourenço, na província canadense do Quebec, para as margens do Rio São Francisco, aqui no semiárido brasileiro. No Entre um Café e uma Prosa de hoje, vamos receber a professora e pesquisadora Corina Borria-Nadon. Seja bem-vinda à TV Caatinga. Obrigada pelo convite. A senhora faz parte do núcleo de estudos e pesquisas sobre infâncias e educação infantil que a Univasf tem cooperação. Em que essa ponte Brasil-Quebec já acrescenta para essa área de pesquisa? Então, o NUP, né, o Núcleo de Pesquisa Infância e Educação Infantil, que é coordenado aqui por professor Marcelo Ribeiro, ele desenvolveu uma cooperação com o Quebec, com meu colega Mathieu Point, que é o meu colega lá da Universidade do Quebec, à Trois-Rivières. E eles trabalham, né, os dois trabalham em educação infantil, né, nesses contextos, o Marcelo aqui e o Mathieu lá. E a questão do jogo, né, da lucididade no desenvolvimento da criança. E minhas pesquisas, né, ficam às margens, né, desse campo de pesquisa. Eu trabalho a questão da educação infantil, das práticas de educação infantil, sobretudo com as crianças imigrantes lá no Quebec. Então, acho que a gente está desenvolvendo um olhar compartilhado sobre os desafios mesmo de o que é se desenvolver, o que é ser uma criança neste mundo, né, globalizado, com tantas mudanças. E além que os contextos sejam tão diferentes, tem muitos desafios comuns. Pensando nesses desafios comuns, o que a senhora traz de lá, dentro da sua área de atuação, e observando aqui no Brasil, o que leva também daqui para a atuação lá no Quebec? É uma troca bem enriquecedora. Eu vejo, assim, quando a gente olha os dois contextos, né, o Brasil e o Quebec, o Brasil, né, que tem quase 300 milhões de população, né, o Quebec é muito mais pequeno, a situação, né, da educação que é tão diferente também, fica difícil comparar, né? A gente pensa, como é que a gente vai comparar esses contextos tão diferentes? Mas depois, quando a gente se torna mais no dia a dia, na prática, na relação entre educador e criança, ou pai e criança, tem muita coisa, né, que a gente pode trocar. Então, para responder mais à sua pergunta, acho que a preocupação, né, de uma como é que eu vou falar isso, né? Eu vou pensar. De uma reforma empresarial da educação, né? De uma lógica de mercado que entra para as práticas educativas, ela é um desafio comum, que a gente pode trocar sobre isso. E além de desenvolver, né, reflexões que são mais específicas em cada um dos contextos, tem uma reflexão geral que se pode retroalimentar, né, nos dois contextos. Como funciona essa educação inclusiva lá no Quebec e observando aqui no Brasil, como você avalia as ações desenvolvidas aqui? Então, falando mais da educação inclusiva, né, eu fiz, né, trabalho comparativo das políticas educacionais aqui no Brasil e no Quebec, e eu vejo, por exemplo, essa dificuldade de pensar educação inclusiva mais ampla que só educação especial. Esse é um desafio aqui no Brasil, né, que a gente sempre pensa educação inclusiva e educação especial como sinônimos, né? Mas uma coisa que a gente pode trazer do Quebec é justamente essa questão da imigração, pensar a educação inclusiva também contemplando, né, diversidade étnico-racial, diversidade social, diversidade de gênero, né, de orientação sexual, que isso também traz para a escola, né, desafios sobretudo de reconhecimento e de valorização dessa diversidade. Por outro lado, o Brasil tem uma história, né, de desenvolvimento de dispositivos de atendimento para os alunos com necessidades especiais, né, que a gente também lá do Quebec pode aprender disso, né, como é que vocês foram desenvolvendo
essas aulas, né, essas salas de recursos nas escolas, as cotas universitárias, a obrigação, né, de formar também para cursos de Libras. São exemplos que eu estou vendo que aqui no Brasil vocês desenvolveram coisas que a gente também pode se inspirar lá no Quebec. Práticas escolares de profissionais de saúde também é um dos temas que você pesquisa. Quais são essas práticas e para que elas servem? Então, lá no desenvolvimento do sistema educativo do Quebec, a escola se abriu, né, para que os profissionais da saúde possam trabalhar na escola mesmo. Então, lá nas escolas a gente vai ter fonoaudiólogos, vai ter psicólogos. E tem esse discurso, né, que com mais recursos a gente consegue mais. É verdade, né? Você precisa de recursos, né? Eu não vou dizer que não, né? Essa é uma base. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar como esses recursos se desenvolvem no meio da escola, como é que saúde e educação se articulam juntos, né? Porque também tem esse risco de medicalizar as crianças, os alunos no meio escolar. E esse profissional, né, então tem que repensar as práticas, né, que ele implementa na escola para ser práticas educacionais e não somente, né, biopsicomedicais. Qual a importância de trabalhar essa diversidade cultural, linguística e religiosa na formação docente? É uma temática bem importante, a gente está desenvolvendo já faz alguns anos, né? Como é que a gente pode integrar melhor esses conteúdos na formação dos professores? E por quê, né? Você fala qual é a importância. A importância já vem do fato que a imigração lá no Quebec, o Quebec é uma sociedade muito diversa etnicamente, culturalmente, linguisticamente. Tem mais de 50 mil imigrantes que chegam na província cada ano, né? E essas pessoas chegam de todo o mundo, né? Os principais países de origem dos imigrantes são muito diferentes. Lá na escola de minha filha tem mais de 180 países de origem diferente na escola. Então, sobretudo nas áreas mais urbanas, mais urbanizadas, a importância vem do público mesmo, né? Que ele é diverso, mas também a importância vem assim de uma questão ética-política, né? Porque tem agora discursos, né, mais xenofóbicos, mais racistas, de direita, que estão ganhando mais e mais visibilidades lá no norte, né? E a gente tem que se contrapor a esses discursos, preparar profissionais, né, professores que não vejam essa diversidade como uma ameaça, mas mais como uma riqueza, né, como um recurso que eles também podem valorizar e legitimar no dia a dia, né, do ensino-aprendizado. Você citou a quantidade de pessoas, né, uma média, de pessoas que são de diferentes países já nas escolas de lá. Como está esse processo de imigração lá no Quebec e até que ponto esse é um fator positivo que possa somar no âmbito educacional local? A história, né, da imigração lá do Quebec já tem vários anos, né? O Canadá e o Quebec são países que se constituíram com a imigração. Então, não é um fenômeno novo, né? Já antes da Primeira Guerra Mundial já tinha imigrante lá, né? Só que os países de origem mudam, o perfil dos imigrantes muda, e ele muda, mas também se diversifica. Então, falar de um imigrante hoje no Quebec tem muitas realidades, né, nessa população, né? A gente considera imigrante quem nasceu fora, né? Quem nasceu fora e que foi morar lá no Quebec, mas também é imigrante quem nasceu lá, mas que os pais nasceram fora. Então a gente faz essa distinção entre primeira e segunda geração de imigração. Essa já é
perfis completamente diferentes, né? Porque a segunda geração, ela nasceu lá, ela já conhece a língua, os referentes culturais, são desafios bem diferentes da primeira geração. Depois, tem também essa questão da própria história, né? Trajetória migratória. Tem imigrantes, né? Que a gente chama imigrantes selecionados, que são quase os 2/3, né, dos imigrantes lá, que são imigrantes que correspondem, né, às necessidades da província em termos profissional, de qualificação, né, de conhecimento da língua. São pessoas que a província seleciona, né? Esse é um perfil de imigração. Tem também imigração que a gente chama mais de refugiado, né? Que aí o status é diferente, não é uma pessoa selecionada, uma pessoa que chega lá por causas humanitárias, né? Então, nessa questão da imigração, tem vários perfis, tem vários desafios e essa formação dos professores, ela tem que entender, né? Ela tem que contemplar essa diversidade da diversidade para justamente que o professor não generalize, né? Que não fique uma coisa homogeneizadora, né? Como funciona a integração desses imigrantes nas escolas do Canadá e como o Estado e também a sociedade lidam com essas diferenças? É um grande desafio, né? Tem desafios, né? Eu já falei um pouco por a quantidade, né, de imigrantes que chegam, então um desafio assim quantitativo, mas também tem esses desafios que têm mais que ver com as representações mesmo da sociedade, dos professores, do que é essa diversidade, do que ela traz, né, para a sociedade quebecoa. E além de ter uma grande parte da imigração que é selecionada e que corresponde às necessidades da província, tem esses mitos, esses preconceitos na sociedade, né, que o imigrante vem pegar o emprego do outro, que o imigrante, né, vem se aproveitar. Então, tem todo um trabalho para desconstruir, e eu estou falando de preconceito, mas acho que mais relevante é realmente falar de racismo mesmo e de islamofobia, né, sobretudo porque agora as comunidades árabes e muçulmanas, elas estão vivenciando muito racismo lá, né? Não sei se você sabe, em 2017 teve um atentado numa mesquita lá na cidade de Quebec. Um rapaz, né, entrou e matou 7 pessoas que estavam lá rezando na sua igreja, né? Bem, mesquita, que não é igreja. Isso. Então, acho que a situação, né, da islamofobia, do racismo lá do Quebec, a gente tem realmente que encarar. Essa é uma responsabilidade de todos, né? Na Universidade Federal do Vale do São Francisco existe o Centro de Estudos e Práticas em Psicologia, que faz atendimentos e realiza eventos falando sobre temas como a depressão, a ansiedade. Uhum. A senhora participou de uma roda de conversa com abordagem sobre esse tema promovida por este centro. Qual a importância de abordar esses temas, essas temáticas, dentro dos campos educacionais? Foi um evento muito interessante, tive muita participação. O evento mobilizou muito interesse na comunidade e eu vi também uma diversidade do público, né? Tinha gente de idade diferente, de classe social diferente, né? Então, eu vejo que é uma temática que ela preocupa, né, a sociedade inteira, na verdade, a comunidade aqui inteira, né? Então, de uma certa forma, é também uma forma de aproximar a universidade com a comunidade e que a universidade desenvolva esse papel, né, de se tornar também uma ferramenta de desenvolvimento da própria comunidade. Também
acho que essa temática particularmente é importante a gente falar, né, para que não fique um tabu, né, a questão de saúde mental, ela tem esse risco, né, de ser ocultada, né, que a gente tem vergonha de falar, que fica uma preocupação bem íntima, né, do âmbito familiar, sem compartilhar publicamente. E acho que isso também alimenta a própria problemática, né, de ansiedade e depressão. Então, como que a gente pode desenvolver uma responsabilidade compartilhada sobre essas temáticas, né? Que pensar que isso também é um reflexo das próprias relações de poder e desigualdade da sociedade, né? Falar nas famílias, na escola, nas universidades, do que como que o racismo, o machismo, a homofobia também contribui para esses sintomas, né, que a gente acha que são individual, mas que também são resultado a forma que a gente tem, né, de interagir coletivamente. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais esta edição. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.